Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito especial. Mais um dia da leitura bíblica, mais um dia da nossa comunhão com Deus, Levítico, no capítulo 24, 25, 26 e 27. Terminando o livro de Levítico. Quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, a inscrever-se no canal do Deus. Cá embaixo está escrito lá inscrever-se. Clique em inscrever-se, dê um joinha, quer dizer um gostei, clica no sininho. Ao clicar no sininho vai abrir outra janela, aí você clica em todas. Feito isso uma vez, basta, tá bom? Agora compartilhar não, compartilhar todos os vídeos, te oriento a compartilhar para que mais pessoas possam estudar a Bíblia juntamente com cada um de nós, tá bem? Você que ainda não adquiriu a Bíblia do Capelão, aproveita a promoção para você adquirir sua Bíblia do Capelão personalizada, isso mesmo, a Bíblia do Capelão personalizada, tem vários estudos aqui, vários capelões têm adquirido, né? Sistema governamental do Brasil, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? Aqui fala sobre capelania no meio parlamentar, vem aqui dando estudo, você pode já fazer o trabalho na capelania parlamentar, atuação pastoral na capelania, são vários fundamentos que tem aqui da capelania, na própria Bíblia do capelão, e essa personalizada com o seu nome para você fazer o trabalho de capelão, tá bom? Com excelência. Aqui tem um QR Code, aqui ó, QR Code, nesse QR Code que você entra na plataforma da escola para você adquirir, lá tem, eu oriento como você faz para adquirir a Bíblia, tá bom? A Bíblia do Capelão. Vamos ao estudo de hoje, Levítico, capítulo 24, 25, 26 e 27. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, ao lermos a palavra, que teu Espírito venha falar ao nosso coração, venha nos revelar segredos e mistérios espirituais. Prepara o teu povo, teus filhos, para a leitura bíblica de hoje, porque eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Seja bem-vindo à nossa jornada da leitura bíblica diária com o Bispo João. A leitura de hoje está no livro de Levítico, né? O Deus que abençoa a obediência. Quer dizer, ele abençoa os teus filhos e se encontra em obediência, que obedece a tua palavra. Quer dizer, luz continua, justiça e fidelidade a Deus. Vamos então à leitura de hoje, sabendo que a nossa leitura ela é em ordem, né? Nós estamos fazendo a leitura na ordem de estilo literário. Mas quem é aluno já sabe. O bispo está dando o estudo bíblico com a Bíblia na ordem cronológica. Então, quem está acompanhando com o bispo na ordem cronológica através da plataforma da escola. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe você. Hoje nós vamos aprender que Deus honra aqueles que escolhem andar em obediência. Isso mesmo. Deus honra aquele que anda em obediência. Então vamos à leitura bíblica da palavra de Deus, Levítico, capítulo 24. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Levítico, capítulo 24. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam, deixa eu ver aqui, que te tragam para o candeeiro azeite de oliveira puro, batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Arão a conservará em ordem perante o Senhor,
continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação. Será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Eu já mostrei meu candelabro, é o castiçal sagrado. Eu fui lá em Israel, entrando na... Acho que eu vou pegar o nome, é Caurim. Eu vou pegar o nome da cidade certinho, aonde tem um castiçal. Você já entra, saindo do Egito, né? Já vê o castiçal. Eu até tirei foto lá. Também tomarás flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2/10 da efa, e pô-las-ás perante o Senhor, em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja sobre os pães como memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente. E a favor dos filhos de Israel, um pacto, uma aliança perpétua. Pertencerão os pães a Arão e seus filhos, e os comerão em lugar santo, por serem coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Naquele tempo apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho do egípcio, e o filho de israelita, um homem israelita, pelejaram no arraial. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome e praguejou, pelo que trouxeram a Moisés. Ora, o nome de sua mãe era Selomite, filho de Dibra, da tribo de Dan. Puseram-no, pois, em detenção, até que se lhes fizesse declarações pela boca do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos filhos de Israel: todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém certamente será morto. Quem matar um animal fará restituição por ele, vida por vida. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será feito. Quem, pois, matar um animal, fará restituição por ele. Mas quem matar um homem, será morto. Uma mesma lei tereis, tanto para o estrangeiro, como para o natural. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel. Depois eles levaram para fora do arraial aquele que tinha blasfemado e o apedrejaram. Fizeram, pois, os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 25. Disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra, o sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide
não tratada não vindimarás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti, o teu servo, a tua serva, e ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia do seu 7º mês, fará soar fortemente a trombeta. No dia da expiação farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Esse ano 50º será para vós jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer, de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu, santo será para vós. Diretamente no campo comereis o seu produto. Nesse ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, não vos defraudareis uns aos outros, conforme o número de anos desde o jubileu a que compraras ao teu próximo, e conforme o número de anos das colheitas que ele te vendera. Quanto mais forem os anos, tanto mais aumentarás o preço, e quanto menos forem os anos, tanto mais abaixará o preço, porque é o número das colheitas que ele te vende. Nenhum de vós oprimirá o seu próximo, mas temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Pelo que observareis os meus estatutos, e guardareis os meus preceitos, e os cumprireis, assim habitareis seguros na terra. Ela dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não haveremos de semear, nem fazer a nossa colheita, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto bastante para os 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita velha, até o ano 9º, até que venha a colheita nova, comereis da velha. Também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo, como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, concedereis que seja remida a terra. Se teu irmão compobrece a vender uma parte da sua possessão, virá ao seu parente mais chegado e remirá o que seu irmão vendeu. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achado que basta para o seu resgate, contarás os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço da venda restituirá ao homem a quem a vendeu, e tomará a sua possessão. Mas se as suas posses não bastarem para reavê-la, aquilo que tiver vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá da posse deste, e aquele que vendeu tornará a sua possessão. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá remi-la dentro de um ano inteiro, depois da sua venda. Durante um ano inteiro terá o direito de arremir. Mas se passado um ano inteiro não tiver sido resgatada, essa casa que está na cidade murada ficará.
em perpetuidade, pertencendo ao que a comprou, e a sua descendência não sairá do seu poder no jubileu. Todavia, as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão consideradas como o campo da terra. Poderão ser remidas e sairão do poder do comprador no jubileu. Também no tocante à cidade dos levitas, as casas da cidade da sua possessão, terão eles direito perpétuo de remi-las. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde, deixa eu ver aqui, vamos conferir. Levítico, nós começamos no 20. Então vamos lá. Vamos conferir aqui. Nós já estamos no 24, 25, né? 25, 34. 34. Mas o campo no arrabalde, Deus. Se era alguma palavra que estava diferente para a gente conferir. Mas no campo do arrabalde das suas cidades não se poderá vender, porque lhes é possessão perpétua. Também, se teu irmão empobrecer ao teu lado e lhe enfraquecer as mãos, sustentá-lo-ás como estrangeiro, peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro a juro, nem os teus viveres por lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Também, se teu irmão empobrecer ao teu lado e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, como jornaleiro, como peregrino estará ele contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, e com ele seus filhos tomará suas famílias e possessão de seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. E enquanto aos escravos ou às escravas que chegares a possuir, das nações que estiverem ao redor de vós, delas é que os comprareis. Também os comprareis dentre os filhos dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, tanto dentre este como dentre as suas famílias, que estiverem convosco, que tiverem eles gerado na vossa terra, que vos serão por possessão. E deixá-los-eis por herança aos vossos filhos, depois de vós, para os herdarem como possessão. Desses tomareis os vossos escravos para sempre, mas sobre vossos irmãos. Os filhos de Israel não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a linhagem da família do estrangeiro. Depois que se houver vendido, poderá ser remido. Um de seus irmãos o poderá remir, ou seu tio, ou filho do seu tio, ou qualquer parente chegado da sua família poderá remi-lo. Ou, se ele se tiver tornado rico, poderá remir-se a si mesmo. E com aquele que o comprou fará conta desde o ano em que se vendeu a ele até o ano de jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará dele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme os mesmos restituirá o dinheiro pelo qual foi comprado,
o preço da sua redenção. E se faltarem poucos anos, até o ano do jubileu, fará a conta com ele. Segundo o número dos anos, restituirá o preço da sua redenção. Como servo contratado de ano em ano, estarás com o comprador, o qual não dominará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se não for remido por nenhum desses meios, sairá livre no ano do jubileu, e com ele seus filhos. Porque os filhos de Israel são os meus servos. Eles são os meus servos. Tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. 26. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprides, eu vos darei a vossa chuva ao seu tempo, a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão, a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco, quer dizer, minha aliança. E comereis da colheita velha por longo tempo, guardada até o final, e a removerdes para dar lugar nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei o canzins de vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Quer dizer, quebrei. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver aqui. Da Levítico 26, 13. 26, 13. Deixa eu ler aqui. Fala. Eu sou o Senhor vosso Deus, sereis o meu povo, vosso Deus, e vós tirei da terra do Egito, para que não fosse servos, escravos, e quebrei os timões, né, o jugo, as cadeias, do vosso jugo, e vos fiz andar ereto, quer dizer, erguidos, ereto, erguido, cabeça erguida. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes o meu estatuto, e a vossa alma desprezar o meu preceito, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, quer dizer, aliança, então eu, com efeito, vos farei isso. Porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida. Em vão semeareis a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Porei o meu rosto contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos odiarem dominarão sobre vós, e fugireis sem que
ninguém vos persiga. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Pois quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro, e a terra como bronze. Em vão se gastará a vossa força, porquanto a vossa terra não dará o seu produto, nem as árvores da terra darão os seus frutos. Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, os quais vos desfilharão e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão a pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão zero. Se nem ainda com isto quiserdes voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa do vosso. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do pacto, a aliança, e vos aglomerareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão em um só forno, e de novo vou-lo entregarão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Se nem ainda com isso me ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, também eu andarei contrariamente para convosco com furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E comereis a carne dos vossos filhos e a carne das vossas filhas. Destruirei os vossos altos, derrubarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro. Assolarei a terra, e sobre ela pasmarão os vossos inimigos que nela habitam. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainhando a espada vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, folgará nos seus sábados, por todos os dias da assolação, descansará pelos dias que não descansou nos vossos sábados, quanto nela habitáveis. E quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração, nas terras dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. Fugirão como que foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada, e não podereis resistir aos vossos inimigos. Assim perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E os que de vós ficarem defiarão pela sua iniquidade, as terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, porque transgrediram contra mim. Igualmente confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles e os trouxe para a terra do Senhor. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem
o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto, da minha aliança com Jacó, do meu pacto, da minha aliança com Isaac, do meu pacto, quer dizer, aliança com Abraão, e bem assim da terra me lembrarei. A terra também será deixada por eles e folgará no seu sábado, sendo assolada por causa deles, e eles tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus preceitos, a sua alma desprezou os meus estatutos. Todavia, ainda assim, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, a ponto de consumi-los totalmente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Levítico 47, 26 e 47. Antes, por amor deles, me lembrarei do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. 46. São esses os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Levítico 27, o último capítulo do Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer ao Senhor um voto especial que envolve pessoas, o voto será cumprido segundo a tua avaliação das pessoas. Se for de um homem, desde a idade de 20 até 60 anos, a tua avaliação será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e da mulher 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e da mulher 3 ciclos. Se for de 60 anos para cima, a tua avaliação do homem será de 15 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, será apresentado perante o sacerdote, que o avaliará conforme as posses daquele que tiver feito o voto. Se for animal, dos que se oferecem oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal, ou mal por bom. Mas se de qualquer maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. Se for algum animal imundo, os que não se oferecem oferta ao Senhor, apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote avaliará, seja bom ou seja mau, segundo tudo. O sacerdote o avaliares, assim será. Mas se o homem, com efeito, quiser remi-lo, acrescentará a quinta parte sobre a tua avaliação, quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor. O sacerdote o avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que a tiver santificado quiser remir a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e terá a casa. Se alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua sementeira. Terreno que leva um homer de semente de cevada será avaliado em 50 ciclos de prata. Se ele santificar o seu campo a partir do ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o dinheiro conforme os anos que restam até o ano do jubileu,
e assim será feita a tua avaliação. Se aquele que tiver santificado o campo, com efeito, quiser remi-lo, acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação. Ele ficará assegurado. Se não quiserdes remir, ou se houver vendido o campo a outrem, nunca mais poderá ser remido. Mas o campo, quando sair livre, no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Se alguém santificar ao Senhor um campo que tiver comprado, o qual não for parte do campo da sua possessão, o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. 27, Levítico 27, 24. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem tiver sido comprado. Isto é, aquele a quem pertence a possessão campo. Ora, toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geiras. 20 geiras? Deixa eu conferir aqui. Levítico 27. Vamos lá. 27, 25. Vamos lendo, já estamos terminando. Levítico 27. 27, 5. 27, 25. Estamos terminando já. Está terminando. 27, 25. Ora, toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. E o ciclo será de 20, aqui fala geras. Zeras. Geras. Zeras. Geras. Contudo, o primogênito de um animal, que por ser primogênito já pertence ao Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, pertence ao Senhor. Mas se o primogênito for de um animal imundo, remir-se-á segundo a tua avaliação, e a esta se acrescentará a quinta parte, que se não for remido, será vendido segundo a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém, daquilo que possui, seja homem ou animal ou campo, da sua possessão, será vendida, nem será remida. Todas as coisas consagradas será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada, certamente será morta. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Isso quer dizer, se eu reter o meu dízimo, eu tenho que acrescentar a quinta parte para devolver. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Não se examinará se o bom ou o mal, nem se trocará, mas se com efeito se trocar, tanto um como o outro será santo, não será remido. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Terminamos, né? A nossa leitura. Vamos entrar agora, amanhã, no livro de Números. Então, você pôde perceber, né? Deus falando, né? Sobre como que era para agir, como que era para fazer, sobre a oferta, sobre o sacrifício, sobre o campo, sobre o servo. Isso é muito sério. Sobre a obediência. Quer dizer, o tema desse Levítico 24 a 27 é o que Deus abençoa a obediência. Deus abençoa através da obediência. Vamos lá conferir no contexto bíblico.
Então vamos conferir no contexto bíblico dessa estudo hoje. Quer dizer, nós estudamos sobre a ordenança, que a lâmpada permanece acesa continuamente, nós falamos lá no início, que a lâmpada do castiçal tinha que permanecer acesa, era para o sacerdote manter ela acesa, a partir da tarde, não podia deixar apagada. Estabelece o princípio da justiça e responsabilidade, institui o ano do jubileu, ensina-nos sobre votos, consagrações e fidelidade. Quer dizer, Levítico termina mostrando que santidade não é momentânea, mas constante, contínua, obediência, fidelidade com o nosso Deus. Então, quer dizer, nós temos que viver isso. Nós temos que viver. O livro de Levítico fala muito sobre isso, sobre o sacrifício do perdão, como que tem que agir, sobre as pragas, sobre a obediência, sobre o sacrifício, sobre as festas, as 3 festas. Então, quer dizer, o encerramento de Levítico deixa claro, ele deixa claro que a obediência traz bênção, enquanto a desobediência gera consequência. Dali o próprio Deus falou, se não desobedecer, vai vir isso, mais isso. Se não arrepender, aí vai aumentar o sofrimento até a pessoa se arrepender. A obediência. Então, a desobediência gera o quê? Consequência. Deus não muda. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é comprometido com sua aliança. Mesmo quando disciplina, seu objetivo é restaurar. As promessas de Levítico 26 revelam um Deus o quê? Que deseja abençoar o seu povo com paz, provisão e presença contínua. Então, o nosso Deus é assim. Vamos lá, quais são as verdades centrais? Primeiro, fidelidade a Deus mantém a luz acesa e preserva a vida em justiça. Quer dizer, Levítico 24, 2, né? Mandará Arão que a lâmpada arde continuamente perante o Senhor. Deus falou, Moisés, avisa Arão para manter a lâmpada do castiçal do candelabro acesa. E vem estar acesa perante o Senhor. Segundo, quais são as lições práticas? A luz deve permanecer acesa. A lâmpada não pode o que apagar. Isso quer dizer, a nossa fé, nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus não pode apagar. A sua fidelidade com Deus não pode apagar. Porque a lâmpada não podia apagar. A vida espiritual exige o quê? Constância, obediência, comunhão. Sua vida espiritual não pode ser apagada. Não pode apagar Deus. Quer dizer, Deus é justo. Deus é justo em seu juízo. Quer dizer, a justiça preserva o quê? A ordem. Santidade também é justiça de Deus. Nós falamos também sobre o jubileu. O jubileu revela o quê? Misericórdia, libertação, restauração, recomeço. Deus é especialista em novos começos. E o jubileu, você lembra que tem um período, depois do jubileu, dava um renovo espiritual para tudo. Então tudo pertence quem? Ao Senhor. Terra, voto, vida. Fidelidade é conhecer o dono de tudo. Eu sou fiel a Deus porque Deus está acima de todas as coisas. Nós aprendemos também sobre santidade gera bênção. Obediência traz o quê? Provisão e paz. Fidelidade abre portas espirituais para a nossa vida, para a nossa casa. E eu te pergunto, em que área Deus está te chamando à obediência? Qual área Deus está chamando para você? Falando com você. Qual área? Deus está chamando você para a obediência hoje. Qual área? Escolher obedecer é escolher viver debaixo da bênção do Senhor. Guarda isso no seu coração. Escolher obedecer é escolher viver debaixo da bênção do Senhor.
Nós vamos orar agora. Peça a Deus, Senhor, eu escolho obedecer a Ti, a Tua palavra. Ajuda-me a andar nos Teus caminhos, a viver as promessas que Tens para mim. Nós vamos orar agora. Peça a Deus isso na sua oração. E Deus vai te abençoar. Momento de oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, mantenha acesa a luz da nossa fé. Ensina, ó Deus, a cada um de nós viver em justiça e fidelidade. Que a nossa vida seja consagrada a Ti. Visita o Teu povo, visita os Teus filhos. Prepara, meu Deus, essa pessoa para viver em comunhão, para viver em obediência à Tua palavra. Porque eu coloco a vida de cada um desses Teus filhos nas Tuas mãos. Peço, Pai querido, Tua bênção, Tua graça sobre todos. Do alto da cabeça, as plantas dos pés. Prepare essa pessoa para viver em comunhão com a Tua palavra. Porque eu te peço em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Lembrando que voltaremos amanhã, mais uma mensagem, mais uma reflexão falando do poder de Deus. Mas antes, qual é o propósito prático para hoje? Primeiro, manter a chama espiritual acesa. Com essa ordem, Moisés fala a Arão para manter aceso o candelabro diante da arca, diante do santuário do Senhor. Então nós temos que manter a chama espiritual acesa. Segundo, agir com justiça. Viver com fidelidade a Deus. E a frase de hoje é: a fidelidade diária mantém a luz acesa diante. A fidelidade diária, dia após dia, mantém a luz acesa diante. Um abraço, ficam todos com Deus. Eu volto amanhã e amanhã nós já vamos começar a leitura do livro de Números. Você que ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no canal, dar um joinha, a compartilhar essa mensagem, pelo menos 5 pessoas. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam ler a Bíblia e também os textos. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã.